Você já se perguntou por que, mesmo após pedir perdão a Deus, ainda carrega um peso invisível que parece nunca desaparecer? Por que, mesmo conhecendo a misericórdia divina, ainda sente que não é digno de recomeçar? E se eu te dissesse que existe um segredo espiritual escondido nas Escrituras, um poder silencioso, mas avassalador, que pode libertar você completamente do passado, da culpa, da dor e do auto-julgamento? Um poder que não apenas perdoa, mas apaga, restaura, transforma e te faz novo diante dos olhos de Deus? Hoje, neste vídeo, vamos revelar uma verdade espiritual que muitos ignoram. A culpa é uma prisão onde a chave já foi entregue, mas poucos ousam usá-la. Você vai descobrir por que, mesmo sabendo que Deus perdoa, tantos cristãos continuam vivendo como se fossem condenados. Vamos refletir profundamente sobre o que acontece no mundo espiritual quando você insiste em viver preso ao que já foi, lavado pelo sangue de Cristo. Mas atenção, não se trata apenas de palavras de consolo, não é um vídeo comum. O que você vai ouvir hoje pode mudar radicalmente a forma como você se enxerga diante de Deus. Há uma sabedoria velada nas Escrituras que liberta a alma, apaga o peso do passado e restaura a dignidade espiritual que a culpa tenta destruir. Você será levado por uma jornada reveladora, com passagens bíblicas profundas, histórias reais de transformação e um chamado de Deus diretamente ao seu coração. Nos próximos minutos, você vai entender por que o perdão de Deus é mais poderoso do que as memórias que te atormentam e por que a verdadeira cura começa quando você aceita ser perdoado. Mas há um detalhe que muitos ignoram, e talvez esse seja o ponto mais crucial. A culpa só permanece viva em quem não aceita o que Deus já decidiu apagar. Será que você tem rejeitado inconscientemente a libertação que já te foi dada? Hoje, eu quero te mostrar que o Espírito Santo ainda fala com os corações feridos, especialmente com aqueles que se sentem sujos, envergonhados ou indignos. Deus não se esqueceu de você. Ao contrário, Ele quer apagar a tua história de culpa para escrever uma nova história de paz. Mas para que isso aconteça, você precisa ficar até o final deste vídeo, porque no ensinamento 10 de hoje, vou te revelar uma verdade espiritual no momento de Jesus na cruz, que pode ser a chave para destravar uma bênção que está sendo retida justamente por causa da culpa não resolvida. Agora, antes de começarmos este estudo profundo e transformador, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Comente aqui nos comentários a frase: Senhor, apaga a minha culpa. Esse simples gesto será o seu compromisso espiritual com esta jornada. Uma forma de dizer a si mesmo e ao céu que você está pronto para se libertar de vez. Também te peço com carinho, curta este vídeo agora mesmo. Porque quando você clica em gostei, você obriga o YouTube a entregar esta mensagem para outras almas feridas que também precisam dessa libertação. Você se torna um evangelizador digital, e isso é grandioso. Você que já curtiu, que comentou, que está conosco, sinta-se abraçado. Você faz parte de uma família de fé, onde ninguém caminha sozinho. Muitos usam este canal como seu único suporte espiritual, porque não tem uma igreja próxima, ou porque a dor os impediu de retornar. Então, inscreva-se. Não apenas por você, mas por todos os que precisam encontrar esta palavra no momento certo. E lembre-se, Deus não quer que você viva com medo, vergonha ou culpa. Ele quer que você viva em paz. E essa paz começa agora. Prepare o seu coração, pois a primeira revelação de hoje será impactante, mas será a 10ª que poderá abrir a porta da cura definitiva. Vamos começar o nosso estudo. 1. Quando Deus escreve uma nova história, a mulher adúltera e o silêncio de Jesus. Poucos textos nas Escrituras tocam tão profundamente o coração de quem carrega culpa quanto a narrativa da mulher flagrada.
em adultério, contada no Evangelho segundo João, capítulo 8. Trata-se de uma cena poderosa, não apenas pela tensão do momento, mas porque revela um gesto divino que desafia toda a lógica humana de punição e perdão. A mulher foi exposta, julgada, humilhada publicamente, arrastada até o templo como símbolo do pecado diante dos homens. Aqueles que a levaram até ali não estavam interessados na justiça de Deus, estavam sedentos por condenação, por esmagar alguém já ferido. Eles a usaram como armadilha, esperando que Jesus validasse sua crueldade ou se contradissesse diante da lei. Mas o que acontece em seguida é algo tão profundo que continua ecoando até hoje nos corações que se sentem indignos diante de Deus. Jesus se abaixa e escreve no chão, silencia, não acusa. A culpa da mulher era evidente, mas Jesus revela que o coração de Deus não se apressa em condenar quem já está quebrado. Antes de qualquer palavra, ele entrega o silêncio como resposta à acusação, porque em muitos casos, o silêncio de Deus é a linguagem do perdão que ainda não foi compreendido. E quando finalmente fala, ele não se dirige primeiro à mulher, mas aos acusadores. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram embora. Porque diante da santidade do Cristo, nenhum homem tem autoridade para manter viva a culpa de alguém que Deus já decidiu restaurar. Jesus então se volta para a mulher e pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. E Jesus lhe diz, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Essa frase por si só é uma nova história sendo escrita. Jesus não ignora o pecado. Ele reconhece, mas cancela a condenação, porque o arrependimento verdadeiro abre as portas da graça, e a graça escreve um novo começo onde só havia dor. O que isso significa para você, que assiste a este vídeo e talvez esteja carregando culpas do passado? Significa que não importa o que aconteceu, não importa o quão profundo foi o erro, não importa o que os outros disseram, nem o quanto você mesmo se autoacusa. Se você foi arrastado para o centro da vergonha, se foi julgado, se foi exposto, se sente quebrado, saiba, o mesmo Jesus que escreveu no chão e calou os acusadores está diante de você agora. Ele te vê, ele te conhece e ele não te condena. Mas há algo ainda mais importante. Ele te chama a viver de forma diferente a partir de agora. Não como quem está tentando merecer perdão, mas como quem já foi perdoado. E por isso, escolhe andar com leveza, com responsabilidade e com fé. É provável que muitas vezes você sinta que sua vida não anda porque existe um bloqueio invisível. Você ora, mas sente distância. Lê a Bíblia, mas não sente presença. Vai à igreja, mas não sente alegria. Isso pode estar diretamente ligado a um peso que Deus já tirou, mas que você continua carregando. Não foi o diabo que te acusou por último, foi você mesmo. Você se convenceu de que não merece ser feliz, de que o passado destruiu sua chance de ter paz. Mas a verdade é outra. Você está sustentando uma culpa que Jesus já apagou com o sangue dele. E agora é hora de libertar-se disso, de verdade. Porque o mesmo Jesus que disse, vai e não peques mais, não mandou a mulher embora com um lembrete do pecado, mas com um chamado para a liberdade. E esse chamado é para você também. Você precisa escolher acreditar nisso. Precisa escolher viver como alguém que foi resgatado e não como quem foi rejeitado. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque Jesus ainda escreve novas histórias e a sua começa agora. 2. O reencontro com Pedro. Quando o amor restaura o que a culpa destruiu, poucas experiências são tão devastadoras quanto a de decepcionar alguém que se ama profundamente. Imagine o que se passou no coração de Pedro ao perceber que nos momentos mais sombrios da paixão de Cristo, ele fez exatamente aquilo que havia jurado não fazer.
negou Jesus. Não uma nem duas, mas 3 vezes. E o último olhar de Jesus antes de ser levado foi justamente para ele. Aquele olhar não era de desprezo, era amor puro, um amor que conhecia a alma de Pedro muito antes do erro acontecer. Mas ainda assim, Pedro se quebrou por dentro, chorou amargamente. E por mais que Cristo tivesse ressuscitado, a alma de Pedro ainda carregava a sombra daquela negação. É assim com muitos de nós. Sabemos que Deus nos ama, acreditamos na ressurreição, participamos da comunidade, cantamos louvores. Mas, dentro de nós, ainda existe um Pedro escondido, envergonhado, que se sente um impostor. E então acontece algo poderoso. No Evangelho de João, capítulo 21, Jesus ressuscitado aparece à beira do mar. Os discípulos voltam a pescar, talvez tentando fugir da dor, talvez tentando recomeçar por conta própria. E no meio daquela rotina fria, Jesus se aproxima, faz um milagre, chama Pedro para perto e prepara uma fogueira para restaurar o coração dele. Na mesma fogueira onde Pedro havia se aquecido ao negar Jesus, agora Cristo reacende o fogo, não para julgar, mas para recomeçar. E ali, no calor da brasa, o mestre faz uma pergunta que rasga a alma. Pedro, tu me amas? Não era um teste, era um convite. Jesus não estava interessado em saber se Pedro tinha se arrependido. Ele já sabia. O que ele queria era restituir a dignidade de Pedro como discípulo, como homem, como filho. E por isso, pergunta 3 vezes. Cada resposta de Pedro era como um tijolo, reconstruindo aquilo que a culpa havia destruído. Porque quando Jesus repete, ele não humilha, ele cura, ele limpa a ferida por completo. Ele não quer apenas remendos, mas restauração total. Quantas vezes você já se sentiu como Pedro? Quantas vezes sentiu que sua fé não era mais digna, que seu erro o desqualificou para continuar? Deus conhece suas quedas, suas fraquezas, suas negações internas. E mesmo assim Ele continua te chamando à beira do mar, continua preparando a fogueira, continua perguntando com ternura: você ainda me ama? E se a sua resposta, mesmo trêmula, for sim, então Ele te dirá o mesmo que disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, continue, retome, avance, não desista, eu ainda confio em você. A culpa tenta nos convencer de que falhamos para sempre, mas o amor de Cristo é insistente. Ele não aparece uma única vez. Ele volta, Ele prepara tudo, Ele cria o momento, Ele nos devolve o que a dor havia arrancado. Pedro não apenas foi restaurado, ele se tornou o líder da igreja primitiva. O mesmo que caiu foi o mesmo que se levantou com autoridade. Porque quando Deus te restaura, Ele te entrega mais do que você perdeu. Hoje, talvez você esteja à margem, cansado, com medo de tentar de novo. Mas Jesus está aí, na beira da sua alma, preparando um fogo de recomeço. Ele não está perguntando o que você fez. Ele está perguntando: você ainda me ama? Se a resposta for sim, então se levante. Porque nenhuma culpa pode resistir ao amor que restaura a missão. 3. O profeta Isaías e o altar da purificação. Quando Deus toca os lábios feridos pela culpa. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, encontramos uma das cenas mais misteriosas e transformadoras de toda a Escritura. Isaías está no templo, e naquele momento espiritual elevadíssimo, ele tem uma visão que muda completamente sua percepção de si mesmo e da missão que o Senhor confiaria a ele. Ele vê o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a glória divina enchendo o templo. Mas o que vem a seguir é o que mais nos interessa neste momento. Diante da santidade absoluta de Deus, Isaías não sente apenas admiração, ele entra em desespero.
Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, o profeta escolhido, o homem que havia sido separado por Deus, de repente se vê pequeno, indigno, sujo. Ele sente o peso de sua condição, sente que não está à altura, sente culpa e, mais do que isso, sente que sua impureza o separa da missão divina. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes, mesmo amando a Deus, você sentiu que não era digno de falar dele, de orar, de cantar, de tentar? Quantas vezes você se comparou a outros cristãos e pensou, eles são fortes, santos, firmes, eu não? Quantas vezes a culpa te convenceu de que a presença de Deus era para os outros, mas não para você? É exatamente aí que o céu se move. Isaías não precisa se justificar, não tenta esconder nada, ele apenas se entrega, reconhece. E é nesse momento de rendição que o milagre acontece. Um dos serafins voa até o altar, pega uma brasa viva com uma tenaz e toca os lábios de Isaías, e então declara: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Não há julgamento, não há lista de pecados, não há humilhação. Há apenas um toque do céu que purifica aquilo que Isaías acreditava estar irremediavelmente perdido. O altar de Deus tem brasas que não queimam para destruir, mas para purificar aquilo que está sujo pela culpa. E esse altar está acessível a você hoje. Você pode ter falado palavras duras, cometido erros, tomado decisões erradas, ofendido, ferido ou se perdido. Mas se hoje você se coloca diante de Deus como Isaías, sem máscara, sem justificativas, apenas com a verdade do seu coração, então o mesmo Deus que tocou os lábios do profeta pode tocar a sua mente, sua alma, suas lembranças e te purificar por completo. Sabe o que é mais impressionante? Depois que Isaías é purificado, ele ouve Deus perguntar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E imediatamente o profeta responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, a culpa foi trocada por prontidão, o medo foi substituído pela coragem. A sensação de indignidade foi transformada em disponibilidade. Deus não apenas perdoa, Ele restaura, Ele envia, Ele confia de novo. E Ele pode estar fazendo essa pergunta hoje para você também: quem irá por nós? Mas antes de responder, permita que Ele toque aquilo em você que ainda dói. Porque a voz que diz, você não pode, não é a voz do céu, é a voz da culpa não tratada. E hoje, se você permitir, o Espírito Santo pode apagar essa voz de vez. Você está diante do altar, e o céu está prestes a te tocar. 4. A nova identidade de Paulo. Quando a graça desarma o acusador interior, entre todos os personagens bíblicos, talvez nenhum tenha enfrentado um conflito tão profundo entre o passado e o propósito quanto Saulo de Tarso. Depois chamado Paulo. Antes de se tornar o maior missionário do cristianismo primitivo, Paulo foi um perseguidor feroz da igreja. Ele não apenas se opôs à mensagem de Cristo, como também participou diretamente da prisão, tortura e morte de cristãos. Ele estava presente quando apedrejaram Estevão. Ele aprovou aquela execução. Ele conhecia o sangue inocente que havia sido derramado e sabia que as suas mãos não estavam limpas. Agora, imagine por um instante o peso dessa culpa. Imagine o eco das vozes dos que morreram. Imagine tentar falar de amor, quando o seu nome era associado ao terror. Imagine acordar todas as manhãs com a memória dos rostos daqueles que se ajoelharam implorando misericórdia, e você os ignorou. Essa era a carga que Paulo carregava. Mas então, Jesus o encontra. Na estrada de Damasco, uma luz mais forte que o passado o envolve. O Cristo ressurreto aparece e não diz: Saulo, assassino, perseguidor, destruidor. Não. Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Com essa pergunta,
Jesus revela que não existe culpa tão densa que o amor não consiga atravessar. E mais do que isso, ele mostra que todo o mal que Paulo havia feito aos cristãos era, na verdade, uma ferida no próprio Cristo. E ainda assim, ele veio pessoalmente para curar aquele que feriu. E então a transformação começa. De perseguidor, Paulo se torna perseguido. De inimigo da fé, torna-se arauto da esperança. De vilão do passado, torna-se porta-voz da graça. Mas será que a culpa desapareceu automaticamente? Não. Nas suas cartas, Paulo admite quem foi. Ele não nega, não tenta apagar sua história, mas ele não se define mais por ela. Em 1 Coríntios 15 ele diz: porque sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Essa é a chave. Sou o que sou, pela graça. Paulo entendeu que a identidade dele não estava mais ancorada no passado, mas na graça que o resgatou. E é exatamente isso que você precisa entender hoje. Você pode ter cometido erros, pode ter falhado com pessoas, pode ter se desviado, negado, caído, quebrado, mas se Deus te encontrou no caminho, se a luz te tocou, se a voz te chamou, então você já não é mais aquele que errou. O mundo pode lembrar, as pessoas podem julgar, a memória pode doer, mas a sua identidade foi reescrita pela graça. Você é o que é pela graça. Paulo não fugiu da dor do passado, ele o enfrentou, mas fez isso com um olhar fixo na cruz. E mais, transformou sua culpa em combustível para anunciar o Evangelho. Aquele que antes destruía vidas, agora entregava a sua por amor a Cristo. Ele foi preso, espancado, naufragado, apedrejado, e ainda assim dizia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você não precisa apagar sua história, mas precisa permitir que Deus reescreva o seu significado, porque no reino de Deus não é o seu passado que determina quem você é o amor que te alcançou. E se a graça foi suficiente para Paulo, ela também é suficiente para você. 5. Davi e a culpa secreta. Quando o arrependimento verdadeiro abre caminho para a cura, Davi foi chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Ele foi pastor, guerreiro, salmista, rei, inspirou gerações com sua fé, sua entrega, sua coragem. Mas a Bíblia não esconde o que aconteceu com ele quando, no auge do poder, permitiu que o pecado se infiltrasse de forma silenciosa e letal em sua vida. O episódio com Batseba não foi apenas um deslize moral, foi uma sucessão de escolhas erradas que culminaram em adultério, mentira e assassinato. Davi desejou uma mulher que não era sua. Usou sua autoridade para possuí-la, engravidou-a, tentou esconder e finalmente causou a morte de Urias, seu marido. Tudo isso foi feito em silêncio. À vista dos homens, Davi seguia reinando, comandando, orando, mas dentro dele a culpa corroía lentamente a alma. É neste ponto que a história se torna ainda mais impactante, porque, ao contrário do que muitos imaginam, o maior castigo de Davi não foi a espada que assolaria sua casa ou a dor das consequências externas. O maior castigo foi o tormento interior, o distanciamento de Deus, a consciência pesada que o impedia de encontrar paz. No Salmo 32, ele confessa: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Isso revela que mesmo sendo rei, mesmo mantendo a aparência de espiritualidade, Davi estava morrendo por dentro. A culpa, quando escondida, vira veneno. Corrói lentamente a fé, o ânimo, a clareza espiritual. Torna-se um fardo invisível que consome a alma em silêncio. Mas então entra em cena o profeta Natã, e ele não acusa com ódio, ele confronta com sabedoria,
conta uma parábola, abre os olhos do rei. E quando Davi percebe que a história é sobre ele mesmo, ele não foge, não justifica, não transfere a culpa. Ele apenas diz: pequei contra o Senhor. E nesse momento algo extraordinário acontece. Natã responde de imediato: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Perceba, o perdão foi instantâneo, mas o processo de cura seria profundo. Deus não ignora o que houve, mas oferece algo mais forte que a culpa: a possibilidade de reconstrução. A restauração começa com a verdade diante de Deus. Quando a culpa é trazida à luz, ela perde seu poder. O que mantém a alma acorrentada não é o erro em si, mas o silêncio diante dele. Davi então escreve o Salmo 51, uma das orações mais tocantes da Bíblia. Ele não pede apenas perdão, ele clama por transformação interior. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa súplica revela o que todos nós, em algum momento da vida, precisamos dizer com lágrimas nos olhos e a alma rendida. Deus, não quero apenas que o Senhor esqueça o que eu fiz. Quero que o Senhor me mude por dentro. É por isso que, mesmo após um erro tão grave, Davi permaneceu sendo chamado homem segundo o coração de Deus. Não porque não errou, mas porque, ao errar, ele escolheu se lançar completamente na misericórdia do Senhor. Se hoje você carrega culpas do passado, de decisões erradas, de pecados secretos, de palavras e atitudes que marcaram outras pessoas, saiba que há um caminho de volta. E esse caminho começa não pela vergonha, mas pela verdade. Começa não pelo castigo, mas pelo arrependimento genuíno. Deus conhece tudo o que houve, mas Ele quer ouvir da sua boca. Quer ver você se levantar, não como alguém condenado, mas como alguém purificado pela sinceridade de um coração quebrantado. O Salmo 51 termina com uma declaração poderosa. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Isso quer dizer que quando a culpa te paralisa, Deus te convida a abrir a ferida, porque só assim Ele pode tocar e curar. Davi se reergueu, retomou sua vida, continuou reinando. Teve outras vitórias e foi até o fim como testemunho da graça de Deus, porque a culpa, quando enfrentada com arrependimento verdadeiro, se torna o solo onde Deus planta uma nova história. 6. O paralítico de Betesda. Quando a paralisia do corpo nasce de uma alma aprisionada pela culpa, no capítulo 5 do Evangelho segundo João, encontramos uma cena carregada de simbolismo, dor silenciosa e esperança adormecida. Um homem está deitado junto ao tanque de Betesda, onde diziam que de tempos em tempos um anjo descia e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque após a movimentação seria curado de qualquer enfermidade. Havia ali uma multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, todos esperando, todos competindo por um milagre, todos desesperados por serem os primeiros. Mas entre eles havia um homem que estava ali há 38 anos. 38 anos. Não são apenas quase 4 décadas de sofrimento físico. São 38 anos convivendo com a impotência, a solidão, o abandono, a comparação com os outros e possivelmente com uma culpa não verbalizada. Porque quando Jesus se aproxima dele e lhe faz a pergunta mais direta e desconcertante: queres ser curado? A resposta não é um sim. Em vez disso, ele apresenta uma justificativa. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Esse homem estava tão acostumado a perder, tão habituado a se ver como alguém que nunca seria escolhido, que já havia aceitado a condição de derrotado como sua identidade. E há algo mais. Após curá-lo, Jesus o encontra novamente e diz: eis que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior.
Essa frase indica que havia, em algum nível, uma ligação entre o pecado do passado e sua paralisia presente. Não necessariamente como punição, mas como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Uma culpa antiga que se enraizou e o impediu de caminhar. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, existencialmente. Quantas vezes a culpa também nos paralisa? Quantas vezes deixamos de viver plenamente, de amar de novo, de tentar outra vez, porque estamos presos àquilo que não deu certo, ao que falhamos, ao que erramos? Quantas vezes repetimos, como o homem de Betesda, não tenho ninguém que me ajude? Mas a verdade é que, enquanto esperamos que alguém nos jogue no tanque, o próprio Jesus caminha até nós. E ele não vem com a agitação das águas, mas com o poder da palavra. Ele não pergunta se você merece, mas se você quer. Porque o perdão de Deus está disponível, mas só pode curar quem deseja ser curado. A pergunta "queres ser curado?" continua ecoando, e ela é mais profunda do que parece. Significa, você está pronto para deixar de se definir pelo seu passado? Você está disposto a abandonar a autoimagem de vítima para assumir a posição de alguém restaurado? Você aceita levantar, mesmo sabendo que sua história não será esquecida, mas será redimida? Jesus, com uma simples ordem, desmonta décadas de paralisia. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse leito era símbolo da sua dor, da sua estagnação, da sua dependência. Mas agora se transforma em testemunho. Ele não foi curado para esquecer o que passou, mas para carregar consigo a prova de que Deus transforma até o que estava estagnado há décadas. Você pode estar paralisado há anos por uma culpa silenciosa. Pode ter se acostumado com a ideia de que sua vida nunca mais será boa. Pode ter se convencido de que não merece o milagre, porque não entrou no tanque a tempo. Mas Deus não precisa de tanques. Ele precisa apenas de um coração que diga, eu quero. Hoje, se você escutar essa voz, não endureça o coração, porque o mesmo Cristo que curou o paralítico de Betesda está diante de você agora. E ele está perguntando, você quer ser livre dessa culpa? Então levante-se, não porque você mereça, mas porque ele te amou primeiro. E se você se levantar pela fé, verá que 38 anos podem ser curados em um instante. 7. A visão de Zacarias. Quando Deus repreende o acusador e veste o culpado com vestes novas. No livro do profeta Zacarias, capítulo 3, encontramos uma visão profética que se passa não na terra, mas no mundo espiritual. Um tribunal celestial, onde algo invisível aos olhos humanos está em julgamento. Nessa visão, o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor, mas Satanás está ali também à sua direita para acusá-lo. Não há dúvidas de que Josué estava sujo. A Bíblia diz que ele estava vestido com roupas imundas, o que para um sacerdote era o símbolo mais claro de indignidade, falha e culpa. Agora, imagine esta cena. Um homem escolhido por Deus, mas que está diante do trono com vestes manchadas, sendo observado por todos os olhos celestiais, enquanto o inimigo, astuto e implacável, levanta acusações. É o retrato do que muitos de nós sentimos. Queremos nos aproximar de Deus, mas nossa consciência nos lembra do que fizemos. Queremos orar, mas as memórias nos interrompem. Queremos servir, mas a culpa nos paralisa. A figura de Satanás ali ao lado, acusando, representa essa voz que muitos cristãos ouvem em silêncio. Você não é digno. Você não mudou de verdade. Você está apenas fingindo. E pior, quando essas acusações ressoam dentro de nós, começamos a acreditar nelas. Mas veja o que acontece na visão. Antes mesmo de Josué tentar se defender, antes de qualquer argumento humano, o próprio Deus intervém. O Senhor diz, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Deus não ignora a sujeira das vestes. Ele não nega que houve falha,
mas ele escolhe proteger, redimir e restaurar quem Satanás tentou destruir com a culpa. E então, numa cena carregada de graça, o anjo do Senhor dá uma ordem: tirai-lhe estas vestes sujas. E em seguida diz ao próprio Josué: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade, e te vestirei com roupas finas. O que isso nos ensina é simplesmente profundo demais para ser ignorado. No mundo espiritual, existe um conflito constante entre a acusação do inimigo e a misericórdia de Deus. E quando você se apresenta com o coração arrependido, o céu não dá ouvidos ao acusador, ele dá ordem de restauração. O mesmo Deus que viu as vestes sujas foi quem ordenou que fossem tiradas. O mesmo Deus que ouviu as acusações foi quem fez calar a voz do acusador, porque o coração quebrantado não é desprezado no tribunal de Deus. Ele é vestido com vestes novas. Quantas vezes você já ouviu vozes invisíveis dentro de si, lembrando dos seus erros? Quantas vezes você se sentiu um impostor por tentar recomeçar, sabendo o que carrega por dentro? Quantas vezes você orou, mas dentro de si achava que Deus não te ouviria por causa do que já fez? Hoje, essa palavra vem para confrontar essa mentira. Você é como Josué. Suas vestes podem ter sido sujas, sim, mas o próprio Deus está pronto para vesti-lo com vestes novas. E mais, Ele não apenas te restaura, Ele te defende. Ele diz a Satanás e também às vozes interiores que te condenam: cale-se, eu o escolhi, ele é meu, foi tirado do fogo, será restaurado. E sabe o que é ainda mais poderoso? Depois que Josué é vestido com roupas limpas, o Senhor o instrui com promessas. Se andar nos caminhos de Deus, será guardião da sua casa. Terá autoridade espiritual. Ou seja, Deus não apenas o perdoa, Ele o estabelece, o honra, o reintegra. A missão. É assim que o céu trata quem foi manchado pelo pecado, mas lavado pela graça. Se você tem se sentido acusado, não lute com suas próprias palavras. Não tente justificar seu passado. Apenas se coloque diante do trono com sinceridade e deixe que o próprio Deus dê ordem. Tirai-lhe essas vestes, porque no tribunal divino a graça sempre tem a última palavra. 8. A confissão do filho pródigo. Quando o retorno sincero desarma o julgamento e restaura a identidade. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus em Lucas 15, é talvez uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Mas ela se torna ainda mais impactante quando a olhamos através da lente da culpa e da libertação dela. O jovem da história toma uma decisão radical. Pede a herança em vida, o que, culturalmente, era equivalente a declarar que preferia que o pai estivesse morto. Ele abandona o lar, vai para uma terra distante e gasta tudo em prazeres momentâneos, escolhas impensadas e caminhos que o levariam à miséria. Quando o dinheiro acaba, vem a fome, a humilhação, a solidão. Ele passa a cuidar de porcos, algo impensável para um judeu, e chega ao ponto de desejar a comida dos animais. É ali, no fundo do poço, que nasce o início da libertação. Porque antes de voltar ao Pai, ele volta a si mesmo. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? É nesse momento que o processo de cura começa. Ele reconhece o erro, não apenas a situação, não apenas a fome. Ele enxerga o pecado, a culpa, o afastamento e decide levantar-se. Preparando um discurso humilde, ele ensaia: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas há algo precioso aqui. Mesmo carregando culpa, ele escolhe voltar. Mesmo sem garantia de perdão, ele prefere arriscar ser rejeitado do que continuar vivendo separado do Pai. E isso, para Deus, é tudo. O texto nos diz que
Estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso muda tudo. O pai não espera o pedido de perdão. Ele não exige explicações. Ele corre, ele abraça, ele beija. A culpa não teve tempo de falar mais alto. O amor foi mais rápido. O filho começa seu discurso, tentando repetir o que havia ensaiado. Mas o pai o interrompe. Não permite que ele termine a frase que o rebaixaria à condição de servo. Em vez disso, ordena que tragam a melhor túnica, o anel e as sandálias, símbolos de restauração, autoridade e filiação. Porque quem volta com arrependimento não volta como servo, volta como filho. Agora reflita. Quantas vezes você já pensou como aquele jovem? Quantas vezes acreditou que não era mais digno de ser chamado filho? Quantas vezes aceitou a ideia de que, por causa do que fez, o melhor que poderia viver seria uma fé de sobrevivência espiritual? Quantas vezes orou com medo, serviu com culpa, adorou com vergonha, sentindo que nunca mais seria o mesmo? Essa parábola é a resposta direta do céu. Sim, você errou. Mas sim, você ainda é filho, e isso nunca mudou. O retorno sincero sempre desarma o julgamento, tanto o dos outros quanto o que você mesmo se impõe. O pai da parábola não nega o que o filho fez, mas ele também não o define pelo que ele fez. Ele o define pelo vínculo de amor que nunca foi cortado, e é assim que Deus te vê. A culpa tenta te convencer de que você perdeu seu lugar, mas o céu diz que o teu lugar continua o mesmo e está te esperando. Há uma túnica sendo preparada, um anel reservado, um banquete em andamento, porque cada vez que um filho volta, mesmo envergonhado, o pai corre ao encontro. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas pessoas tentaram te rebaixar à condição de servo. O que importa é o que o pai declara: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Hoje, se você sentir vontade de chorar, chorar por tudo o que perdeu, por tudo o que fez, não resista. As lágrimas da culpa, quando entregues a Deus, se transformam em lágrimas de reconciliação. E se você voltar, nem que seja trêmulo, quebrado, sujo, com medo, verá que o Pai nunca parou de te esperar. E mais, verá que a sua culpa não era mais forte que o amor que Ele ainda sente por você. 9. A renovação da mente em Romanos 12. Quando Deus cura a raiz da culpa e planta uma nova identidade, a carta de Paulo aos Romanos é uma das mais densas teologicamente e também uma das mais libertadoras espiritualmente. E em seu capítulo 12, logo no início, o apóstolo apresenta um chamado que ecoa através dos séculos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente não é apenas uma mudança de pensamento, é uma reconstrução profunda do modo como o cristão se vê diante de Deus, do modo como interpreta seu passado, sua fé, sua história. É aqui que entra a culpa. Porque, muitas vezes, o coração aceita o perdão, mas a mente ainda se comporta como se Deus estivesse decepcionado conosco. Paulo não escreve essa carta a pessoas que não conhecem o Evangelho. Ele fala a cristãos, gente salva, justificada, cheia do Espírito. E mesmo assim ele diz, é preciso renovar a mente. Porque sem isso, o cristão viverá uma fé distorcida, marcada não pela alegria da salvação, mas pelo peso do auto-julgamento. Quantas vezes você mesmo já experimentou isso? Você ouviu uma palavra de consolo, sentiu um toque de Deus, chorou numa oração, mas depois, no silêncio da sua mente, os pensamentos voltaram. Eu ainda não sou digno. Eu estraguei tudo. Deus me perdoou,
mas eu não consigo me perdoar. É exatamente aí que a culpa se transforma em fortaleza espiritual, um sistema de pensamentos autodestrutivos que resiste à verdade do Evangelho. E por isso Paulo nos chama à transformação. Mas como essa renovação acontece? Ela começa pela exposição à palavra. Não apenas por ouvi-la, mas por permitir que ela desafie os pensamentos antigos, os padrões emocionais corrompidos, as crenças equivocadas que construímos com base em traumas, rejeições, falhas e mentiras. A mente precisa ser lavada com a verdade de Deus. Isso significa que, toda vez que a culpa disser que você não é digno, a palavra precisa responder que Cristo te tornou justo. Toda vez que o passado te lembrar quem você foi, a cruz precisa te lembrar quem você é. Toda vez que o acusador levantar um espelho para te mostrar as falhas, o Espírito precisa te mostrar a imagem de Cristo sendo formada em você. É uma batalha espiritual silenciosa, muitas vezes solitária, travada no campo da mente. Mas o Espírito Santo não nos deixou sozinhos nesse processo. Ele habita em nós justamente para nos lembrar todos os dias que não somos mais definidos pelo que fizemos, mas por quem nos salvou. A renovação da mente também exige decisão. Você precisa escolher rejeitar os pensamentos de condenação. Precisa identificar as mentiras que vêm disfarçadas de humildade. Porque sim, a culpa pode parecer espiritual, pode até parecer arrependimento, mas se ela te impede de viver a alegria da salvação, então não é arrependimento, é prisão. E o arrependimento verdadeiro sempre gera liberdade. Quando Paulo escreve sobre experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita, ele está dizendo que, enquanto você viver sob a sombra da culpa, não conseguirá discernir o que Deus está preparando para a sua vida. Porque a mente culpada teme o futuro, teme o sucesso, teme a alegria. Já a mente renovada se posiciona como filha, herdeira, amada, restaurada. E essa é a identidade que o Espírito quer restaurar em você hoje. Portanto, se você já se cansou de lutar com pensamentos de indignidade, se já se sentiu preso em ciclos de confissão e culpa, se já duvidou do perdão de Deus, mesmo após chorar diante dele, saiba que está na hora de uma renovação mais profunda. Não apenas de emoções, mas da mente. Porque quando a mente é renovada, a alma encontra descanso e o coração aprende a habitar na graça. 10. As últimas palavras na cruz. Quando o perdão de Jesus rompe o ciclo eterno da culpa, há momentos nas Escrituras em que o céu inteiro parece segurar a respiração. A crucificação de Jesus é um desses momentos. Diante da brutalidade do pecado humano, do desprezo, da traição, da violência, Jesus, inocente, entregue à dor máxima, escolhe suas palavras com peso eterno. Entre os gritos da multidão, o som dos cravos perfurando a carne, o sangue escorrendo pelo madeiro e os olhares dos que o condenavam, ele levanta a voz não para amaldiçoar, mas para declarar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa oração não foi dirigida apenas aos soldados, nem apenas à multidão. Foi uma declaração cósmica, espiritual, atemporal, feita também por mim e por você. Porque em muitos momentos da nossa vida também agimos sem compreender plenamente as consequências. Falamos o que não devíamos. Agimos movidos por impulsos, por medos, por fraquezas. Ferimos, nos afastamos, negamos o bem que sabíamos que devíamos fazer. E depois, o que sobrou foi culpa. Uma dor que parece não ter nome, mas que grita dentro da consciência. Mas veja, Jesus escolheu usar seus últimos momentos para declarar que há perdão até mesmo no ápice da ignorância espiritual. Não precisamos entender tudo para sermos perdoados. Não precisamos justificar o que fizemos. Precisamos apenas reconhecer a voz de Cristo na cruz, orando por nós.
Essa oração é a chave que destranca as prisões invisíveis, porque muitas vezes, mesmo sabendo que Deus é amor, a alma se recusa a se sentir digna. A culpa cria um ciclo. Você peca, se arrepende, pede perdão, mas por dentro se condena de novo. E então, começa tudo outra vez. É como se sua fé estivesse sempre devendo, sempre atrasada, sempre aquém. Mas a cruz quebra esse ciclo. Porque na cruz, não foi você quem pediu perdão, foi o próprio Jesus quem pediu por você. Pai, perdoa-lhes. Essa frase tem o poder de silenciar toda a acusação, externa ou interna. Ela nos mostra que o perdão de Deus não depende da nossa performance, mas do amor eterno do Filho. Você não é perdoado porque sente que merece. Você é perdoado porque o sangue foi derramado, e esse sangue tem voz. Hebreus diz que o sangue de Cristo fala coisas melhores que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Cristo clama por misericórdia. E se Cristo, com o corpo dilacerado, os pulmões sufocados e o coração esmagado, ainda encontrou forças para interceder pelos seus algozes, então não há culpa em você que seja maior do que esse amor. Talvez você esteja se punindo há anos. Talvez não consiga mais nem orar com sinceridade. Talvez tenha aceitado a ideia de que seu tempo passou, que a restauração não é mais para você. Mas hoje o Espírito Santo quer te lembrar de uma cena. Jesus, ferido, levantando os olhos ao céu e dizendo ao Pai que você merece perdão, não porque não errou, mas porque Ele escolheu amar até o fim. E esse amor não tem medida, não tem condição, não tem prazo de validade. Esse amor continua orando por você, agora mesmo. Porque a cruz não foi um momento isolado, foi um decreto eterno. A culpa só perde o poder quando você crê de verdade que o perdão de Jesus já foi liberado. Não amanhã, não depois que você provar que mudou. Agora, aqui. Enquanto você escuta esta mensagem, aceite, receba e deixe o ciclo se romper. Conclusão. Quando Deus apaga o teu passado, a culpa já não tem mais poder sobre você. Se você chegou até aqui, permita-me dizer, com toda a sinceridade e autoridade espiritual que carrego neste momento, você é especial. Você não é comum. Você foi separado por Deus para receber uma revelação que a maioria despreza. Muitos clicam em vídeos por curiosidade. Muitos até escutam, se emocionam, mas param no meio. Você ficou. Você permaneceu. Você ouviu. E mais que isso, você deixou que o Espírito de Deus sondasse o mais íntimo da sua alma, onde a culpa se escondia como um invasor silencioso. Hoje, você viu que Jesus não ignora seu passado. Ele o conhece melhor do que você, mas também viu que ele nunca te definiu por ele. Você ouviu sobre a mulher adúltera, sobre Pedro quebrado, Isaías desesperado, Paulo carregando sangue nas mãos, Davi gemendo em silêncio, o paralítico esquecido, o sacerdote acusado diante do céu, o filho perdido e o Cristo crucificado. Todos eles tiveram um ponto em comum. A culpa os visitou, os paralisou, os confrontou. Mas nenhum deles permaneceu preso. Porque quando Deus entra em cena, o que antes era condenação se transforma em chamado. O que era vergonha se torna um testemunho. O que era fraqueza se torna força. E agora, a pergunta inevitável que precisa ser feita a você é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque revelação sem decisão é apenas emoção passageira. E o Espírito Santo não te conduziu até aqui para te confortar, mas para te transformar. Você precisa decidir, hoje, sair desse ciclo de culpa. Precisa parar de viver uma fé em que pede perdão, mas não se sente perdoado. Precisa romper com o padrão mental que ainda acredita que sua história está marcada por falhas. Você é mais do que isso. Você é filho, é filha, escolhido,
amado, restaurado. O seu passado pode ter gritado durante anos, mas hoje a cruz falou mais alto e a voz da cruz diz: está consumado. Está consumado o castigo, está consumado o débito, está consumado o tempo de se esconder de Deus. Agora é tempo de voltar e recomeçar. Por isso, se você sentiu Deus falando com você neste vídeo, se algo queimou dentro de você, se uma lembrança te fez chorar, se uma frase te fez tremer por dentro, então escreva aqui nos comentários, como um ato de fé e libertação, a seguinte frase: hoje eu deixo a culpa para trás. Isso não é só um comentário, é um altar, é um memorial, é um marco espiritual visível diante do céu e invisível para o mundo. É a sua forma de dizer: eu ouvi, eu recebi e eu decidi viver livre. E se você ainda não está inscrito neste canal, eu te faço um apelo com amor, mas com firmeza. Não ignore esse chamado, porque há pessoas, talvez até você mesmo, que estão tentando vencer batalhas espirituais com armas emocionais. Mas isso não é suficiente. Você precisa ser alimentado pela palavra com constância. Muitos dos que seguem este canal usam este conteúdo como seu único apoio espiritual. E se você se alimentou hoje, não saia da mesa, inscreva-se. Faça parte dessa família que cresce em fé, em verdade, em profundidade. Se você já é inscrito, saiba que Deus se alegra com sua fidelidade. Mas se ainda não é e escolheu apenas passar por aqui, entenda, você pode estar tratando como comum algo que o céu preparou especialmente para você. Não viva à margem da graça, mergulhe nela. E agora, ao final deste vídeo, não clique em nada, não se distraia. Apenas fique em silêncio por alguns minutos. Deixe a música tocar, deixe as palavras ecoarem. E neste momento íntimo, eleve uma oração a Deus com suas próprias palavras. Não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Apenas diga: obrigado, Senhor, por me libertar. Apenas adore. E quando sentir paz, quando o peso tiver ido embora, quando perceber que respira mais leve, então saberá: Deus apagou o teu passado e a culpa já não tem mais poder sobre você.